princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, mas ainda era o Verbo. Não mudou sua natureza, sua qualidade ou substância, por ter se feito carne. A causa tornou visível como efeito, mas a essência ou substância continua sendo o Verbo, o Espírito ou consciência. E é com esse comentário a respeito do começo do Evangelho de São João que o Joel Goldsmith inicia o primeiro capítulo de O Caminho Infinito, assumindo a imortalidade. O que ele quer dizer com isso? Deus foi o Criador de tudo o que existe. Se ele foi o primeiro a criar, logo, tudo que se manifestou saiu dele mesmo. Portanto, tudo que hoje a gente conhece como matéria ou forças sutis da natureza saíram de Deus e, por ter saído dele, continuam sendo sagradas, divinas. Ou seja, tudo o que existe é sagrado e deve ser tratado como tal para se viver uma vida plena e harmoniosa. No entanto, o que tem acontecido no decorrer dos tempos? Até mesmo as pessoas ditas espiritualizadas, religiosas, costumam enxergar a realidade com a dualidade, presumindo que existem dois mundos, um mundo material separado do mundo do espírito, do mundo divino, que são duas coisas separadas. E usam a oração como uma ponte entre esses dois mundos para corrigir problemas terrestres através dos poderes divinos. O Joel Goldsmith diz que essa mentalidade pode ser satisfatória por algum tempo, mas como não tem plena verdade, acaba por frustrar as pessoas. E todo o seu trabalho nesse livro visa mudar o foco das pessoas, contribuir para que as pessoas passem a enxergar tudo como divino, para que as pessoas se harmonizem com a divindade, com a perfeição existente em todas as coisas, para que essa mesma perfeição e divindade seja manifestada em suas vidas através de saúde, prosperidade e relacionamentos alegres, relacionamentos felizes. O que o Joel diz? Que tudo que existe em forma de doença, pobreza e carência no mundo é fruto da ilusão, é fruto do olhar equivocado do homem, da humanidade. E como o homem olha de forma equivocada para as coisas, o resultado acaba sendo sofrimento, ilusão, carência. E com esse trabalho, ele quer que as pessoas passem a olhar para as coisas como elas verdadeiramente são. Que elas abandonem o pensamento mundano,
de, por exemplo, buscar a riqueza, a prosperidade para ser feliz. Buscar um relacionamento enquanto tal para ser feliz. E mesmo acionar as forças divinas pensando que são essas coisas materiais que as farão felizes. Isso é a ilusão, isso é o pensamento mundano, descrito pelo Joel. Ao invés disso, ele diz que é preciso entrar em contato com a verdade existente em todas as coisas, porque é isso que vai suprir o ser humano. Então, significa que todo mundo tem que ser asceta, ou seja, todo mundo tem que se privar das coisas boas que existem no mundo e só focar, ficar rezando e esquecer do mundo. Pelo contrário, o Joel diz que quando se volta para a espiritualidade, é que as coisas que existem no mundo passam a ter um significado mais pleno, que passa a ter a verdadeira alegria no lar, que passa a haver um verdadeiro companheirismo entre os amigos, entre as pessoas, que os relacionamentos afetivos passam a ser significativos e que a verdadeira prosperidade passa a jorrar na vida das pessoas. Essas coisas do mundo assumem uma nova dimensão. As pessoas não passam mais a enxergar o mundo, a existência, meramente como aquilo que elas percebem pelos 5 sentidos. Mas sim, passam a enxergar o invisível, digamos assim, passam a contemplar a vida espiritual e aquilo dá um sentido maior para a vida delas. Então, como é a oração verdadeira descrita por Joel? Não é aquele monte de pensamentos que inundam a mente se dirigindo a Deus como se ele estivesse em um lugar distante e precisasse que a gente direcionasse um monte de pensamentos para ele atender os nossos pedidos. Pelo contrário, a oração, segundo Joel, visa se concentrar no profundo silêncio interior que está harmonizado com tudo o que existe. E a partir dessa harmonização é que as coisas começam a se manifestar. Essa harmonia é o próprio ser, que vai ditar o que deve ser feito, os pensamentos verdadeiros. É muito mais um ato de ouvir do que de falar para Deus. É muito mais o ouvir aquilo que Deus fala através do ser. E isso é uma raridade nesses tempos, né? E talvez a pessoa possa perguntar, mas como então eu vou começar a direcionar o meu pensamento, direcionar a minha atenção, o meu foco para as coisas verdadeiras, para as coisas do Espírito, né? Não existe uma educação que volte, que produza uma cultura que ensine o ser humano a olhar para dentro de si mesmo. Como eu venço o mundo, como eu venço os pensamentos mundanos? Buscar os atributos divinos, a justiça,
a ajuda às demais pessoas, os pensamentos verdadeiros, a oração verdadeira, a meditação, retirar da mente tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que deprime, tudo aquilo que rebaixa o ser humano. Eu lembro que quando eu estudava retórica e oratória no Clube de Oratória do Paraná, uma recém-formada em Direito contou uma história da turma dela de formatura. Porque naquele momento do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso que é entregue ao final do curso, todos estavam se ajudando muito. Era um verdadeiro companheirismo e eles foram muito bem. Só que, depois, passada essa experiência, eles foram para o mercado de trabalho. E num determinado concurso que eles foram prestar, todos os colegas estavam lá para fazer a prova. Mas eles tinham estado juntos uma semana antes. E ninguém comunicou para ninguém que eles iam fazer esse concurso, que era um concurso importante. Ou seja, o trabalho em conjunto durou até o TCC, passou a fase da escola, começou a competição no mercado de trabalho, onde todo mundo guardou a informação para si, não falou para ninguém, porque senão ia ser uma chance a menos. Isso é um exemplo de pensamento no mundo, pensamento mundano, pensamento na matéria, competitividade. E como seria agir conforme o ser, o verdadeiro ser? Seria avisar os amigos, estudar juntos, colaborar, pois assim todos ganhariam. Então, a partir dessa verdadeira oração, a partir da ajuda aos demais, é que, segundo Joel, a pessoa vai descobrindo que ela não é o que se chama de eu, de ego. Existe uma instância superior, muito mais profunda, esse é o verdadeiro ser, que é realmente a pessoa que abre os caminhos na vida para a pessoa, através da harmonia com tudo que existe. Nesse verdadeiro ser não existe preocupação com o futuro, não existe ansiedade, porque tudo já está resolvido. Tem até um trecho que eu gostaria de ler para você dessa parte, que diz o seguinte: assim, em vez de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente, aplanando e preparando o caminho, e deixemos que esta influência divina permaneça à nossa retaguarda, salvaguardando cada passo das ilusões dos sentidos. O ser, o atributo divino que está dentro de cada um de nós, ele cuida de todos os passos, não há motivo para preocupação. Se acontece alguma coisa de ruim, de equivocado, em relação às nossas expectativas, isso só mostra que nós estamos, em algum ponto pelo menos, vivendo na ilusão, no erro. E, portanto, devemos questionar qual é o ponto de ilusão e transcendê-lo. Depois, o Joel passa a falar no segundo capítulo a respeito da iluminação espiritual.
Quando começa a iluminação espiritual? Quando começa a acender essa fagulha dentro do ser, dentro da pessoa? Quando ela passa a buscar, estudar, meditar a respeito da verdade espiritual, de que tudo é uma coisa só e que, portanto, deve-se estar em harmonia com essas coisas. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro sinal. A partir desse sinal deve-se continuar sempre ajudando, continuando em harmonia, buscando a justiça, buscando primeiro o reino de Deus, que todas as coisas vão sendo acrescentadas e a pessoa vai crescendo em amor e em luz cada vez mais. E o primeiro sinal que ele descreve como sinal de iluminação, que a pessoa realmente está num grau mais iluminado, é o estado de paz plena. Nada ou quase nada abala a pessoa mais no mundo. Ela está em harmonia com tudo o que existe. Nesse estágio a pessoa já está no mundo, mas não é mais do mundo. E ela começa a ganhar também confiança, segurança e passa a andar no mundo sem medo. A partir desse momento também, o sentimento dessa pessoa de harmonia e os pensamentos dela começam a vibrar, começam a emanar para todo mundo que está perto dela. Porque ela traduzindo para uma linguagem da física quântica, menos teológica, é como se o magnetismo dela se ampliasse e essa sensação de paz também abarcasse as pessoas que estão perto dela. E naqueles momentos, qualquer pessoa que cruza o caminho de uma pessoa iluminada se sente melhor, se sente mais inspirada, como se por um momento os problemas dela se resolvessem e ela conseguisse ver com mais clareza. Um outro atributo da pessoa iluminada é o discernimento. Quanto mais luz a pessoa tem, mais ela consegue olhar para as coisas do mundo e de cada coisa que existe extrair a verdade, extrair aquilo que existe de luz, aquilo que existe de verdadeiro, já que tudo é uma emanação, é um efeito do Criador, da causa primeira, tudo é divino, o ser iluminado consegue extrair a essência divina de tudo o que acontece. E a partir disso, dá para se tirar um exercício para nós que estamos no caminho da iluminação, que é, desde as coisas pequenas até as coisas maiores que acontecem na nossa vida de errado, para descobrirmos o que está em desarmonia que faz com que experimentemos sofrimento, dor. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa para você e você se sente ofendido, como acontece com todos nós, o que em você está em desarmonia que faz com que você se sinta ofendido por algo que veio de fora? Em que essa coisa externa reverberou dentro de você? E a partir disso, pode-se ir trabalhando e eliminar essa sombra, que é uma sombra sua, né? O iluminado, quanto mais luz, menos sombras. Então, ele consegue ver a harmonia em todas as coisas. Até nas coisas erradas ele consegue perceber o fato gerador dessa coisa errada e consegue perceber a ordem por trás do erro. Então fica esse exercício como final
desse vídeo, perceber nas pequenas coisas do dia a dia interpessoal e também nas grandes coisas, nos padrões ruins que se repetem. Há certas circunstâncias que sempre se repetem. Por exemplo, quando você chega num patamar de salário, você cai, volta ao zero, por exemplo. Esse é um padrão. Não consegue ter um relacionamento satisfatório, é um outro padrão. Por que esses padrões vêm se repetindo? O que a vida está querendo te mostrar que precisa ser corrigido para que esse padrão seja libertado? Então fica esse exercício. Também, se você quer aprender a falar em público, a se comunicar diante das pessoas, eu tenho um grupo na internet, no Facebook, aliás, uma fanpage, que eu passo dicas diárias e vídeos também, ensinando a arte de falar em público. E em breve também lançarei um vídeo só para quem estiver no grupo. Também tem o meu livro Método Águia de Oratória, que eu investigo de uma maneira um pouco mais profunda, filosófica, envolvendo a física quântica, inclusive a respeito também da retórica e da arte de encantar as pessoas com as palavras. Também tem na descrição o meu grupo do WhatsApp como artista e também todos os canais do Expansão da Luz. Um forte abraço e no próximo vídeo continuaremos o caminho infinito do Joel Goldsmith, falando desta vez da parte do Cristo. Um grande abraço e até o próximo.